Bom dia. Vamos estar mais uma vez cultuando a Deus, conversando a respeito da Bíblia, a respeito da revelação de Deus e juntando tudo isso, principalmente, conversando sobre o imenso e intenso amor de Deus para com todas as pessoas, para com toda a humanidade. Certo? A gente vai estar conversando sobre isso, como sempre. É o grande objetivo de um culto como este, todos os dias. E isso quer dizer, principalmente, que ainda estamos muito longe de conhecer perfeitamente esse amor. Não temos nem ideia, de maneira completa, porque somos muito tentados a imaginar o amor de Deus, o grande amor de Deus, através de um paradigma pequeno, que é o nosso amor. A gente tem facilidade de entender um pouquinho desse imenso amor dele por causa desse pequeno amorzinho que a gente tem, e a gente então fica analisando toda aquela extensão, aquela infinitude de amor através dessa coisa pequena, imperfeita, fraca que nós temos, Então estamos muito longe, mas já temos crescido bastante, já temos visto bastante, tá bom? Então vamos ver aqui, por exemplo, o Salmo 119, versículo 125. A Bíblia diz assim: sou teu servo, mais uma vez ele usando desse subterfúgio para levar vantagens, Sou teu servo, dá-me entendimento para que eu conheça os teus testemunhos. Senhor, eu sou teu servo. Assim sendo, me dê entendimento para que eu conheça melhor os teus testemunhos. Na paráfrase terapêutica, a gente pode ver esse texto dizendo o seguinte: somos bem-aventurados, pois o Senhor Deus, pela sua graça salvadora e por seu Espírito ajudador, ama a todo o mundo. É meio difícil a gente engolir essa, Mas ama todo mundo, tem dado entendimento a todas as pessoas para compreenderem seus testemunhos. Ele tem dado entendimento para que todas as pessoas, dentro do possível e dos limites de cada um, compreendam o máximo possível dos seus estatutos. É o interesse dele. É muito simples, mas para nós é muito complicado. Então, ele trabalha para que essa simplicidade fique mais simples ainda, para cabecinhas pequenas como a nossa, dos seres humanos, nós possamos compreender o máximo possível, E olhe que não temos compreendido tanto. Eu tenho lembrado aqui o aspecto de Moisés, Conheceu esse amor e entendeu que esse amor dizia para ele: vá lá e mate todo mundo. E não somos diferentes de Moisés, não. Entendeu? Então, veja. Bom, vamos esquecer Moisés lá atrás, não é? Vamos pensar em Paulo, que teve toda aquela visão maravilhosa a respeito da revelação de Deus, a respeito do ensino de Jesus, e conhecendo o amor de Deus, conhecendo dentro dos limites que a gente conhece, Mas ainda assim, conhecendo esse amor de Deus, essa revelação, foi ele que afirmou que entendia da parte de Deus que deveria mandar as pessoas entendidas como desobedientes, deixar elas de lado, não dar importância, não dar atenção, Como se Jesus agisse dessa forma, O texto dá a entender, por exemplo, que até a convivência de Jesus com Judas, aquele que haveria de traí-lo, a convivência dele não era diferente daquela que ele tinha com qualquer outra pessoa no seu grupo de apóstolos, de seguidores, de discípulos. Então, veja,
Ele ama todo mundo, tem dado entendimento a todas as pessoas para compreenderem seus testemunhos. E tem nos feito seus servos, ao querermos, né, nos render ao convencimento que opera em todas as pessoas. No momento que a gente, então, aceita, né, que ele possa fazer as mudanças necessárias no coração da gente, aí, a partir daí, então, ele, por respeitar a nossa individualidade, né, porque ele precisa dessa nossa permissão, então ele passa a trabalhar e nos dando o temor a ele, operando em nós, então, a condição de servos, né, em relação à sua vontade. Tá bom? Então, isso é o amor de Deus para comigo. Eu gosto muito de pensar assim: se Deus é capaz, mesmo sendo eu do jeito que sou, se Deus é capaz de me amar com tanta intensidade, então ele é capaz de amar qualquer outra pessoa sobre a face da terra com a mesma intensidade, né? Isso facilita para que a gente, então, possa olhar o outro não como um outro, mas como outro, né? Dentro desse amor de Deus alcançado pela misericórdia dele. Assim sendo, o nosso culto matutino é terapêutico. Muito, muito terapêutico. Muito, né? Temos prazer em saber como ele faz para nos valorizar. Nos valorizar a nós e a qualquer outra pessoa sobre a terra. Pensa aí na pessoa mais distante de Deus que você possa imaginar. Deus ama tanto essa pessoa que você imaginou aí, né? Tanto que ele valoriza essa pessoa e ele busca maneiras de valorizar essa pessoa. Tem duas maneiras que eu menciono aqui, né, como sendo formas de Deus atuar para valorizar essas pessoas. Primeiro, ele recomenda. Inclusive, recomenda a ele mesmo. O que é recomendar? Recomendar não é aquela recomendação cega, né? Não, ele não tem erro, tudo que ele faz é certo. Não, Deus não faz esse tipo com a gente, porque ele, mais do que nós mesmos e mais do que qualquer outra pessoa, ele sabe que somos imperfeitos. O pecado implantou em nós muitas imperfeições, muita coisa que era do imagem e semelhança de Deus foi deteriorado pelo pecado, né? E o velho homem que ainda está em nós ainda mantém muito dessa deterioração. É tanto que depois ele precisa operar a santificação, que é um processo para ir nos purificando, nos limpando, né, desse poder, dessa influência que o velho homem tem sobre cada um de nós. Então, primeiro ele recomenda. Isso quer dizer o seguinte: ele reconhece nossas falhas, mas ele reconhece nossas virtudes. Virtudes que podemos ter ou virtudes que ele sabe que haveremos de ter, porque ele próprio vai operar em nós. Entendeu? Então ele conhece, ele sabe o que é que ele vai desenvolver em nós, né? As virtudes que ele vai desenvolver em cada um de nós. Então, a partir disso, né, ele nos recomenda. Fulano, ele tem esse defeito. Ele tem essas virtudes. E ele vai ter essas virtudes, porque eu vou trabalhar, eu vou produzir essas virtudes na vida dele. Eu vou treiná-lo, eu vou prepará-lo com essas virtudes. Então, Deus recomenda. Porque quem ama, recomenda. Né? Quem ama consegue ver virtudes. E quem ama está disponível para ajudar essa pessoa a melhorar. É aí que entra a segunda palavra. É a predisposição. Ele está pronto, ele está desejoso, ansioso para nos ajudar. Ele está sempre disponível, né, para atuar de várias maneiras para que sejamos menos desagradáveis a Deus e mais agradáveis ao Senhor. Ou seja,
que tenhamos uma vida mais digna diante de Deus. E Ele vai ajudar nesse sentido. Ele está disposto a isto. Ele já tem feito. E está disposto a continuar fazendo, né? Fazendo cada vez mais na vida da gente. Então, com isso, ele pode recomendar, porque ele está vendo o que a gente já é e ele sabe do que ele pode fazer na gente para que a gente melhore e seja mais agradável ao Senhor. Tá bom? Então, o nosso culto a Deus é terapêutico nesse sentido. Não só porque eu vejo ele fazer isso em mim, mas, quer ver outra coisa saudável? É que eu consigo ver ele fazer isso nos outros. Se ele faz em mim, ora, então fazendo nos outros é mais fácil. Né? Se eu sou uma pessoa que sou, né? E ele faz em mim, nos outros, com certeza, ele vai fazer também. Tá? Então, recomenda e se dispõe, não é, a ajudar para que a gente possa ter e viver essas mudanças, essas melhoras. Tá bom? Vamos falar aqui sobre o texto bíblico. Nós estamos encerrando, inclusive, o capítulo 4 de João, tá? Olha aqui, nós temos aqui já, dando um bom dia para a gente, né? Nós temos a irmã Maria Arideia. Bom dia, irmã Maria Arideia. Temos a irmã Ivete, bom dia. E temos a Juliana, bom dia também, tá bom? Juliana Correia está conosco, né, e está cultuando e participando desse momento com a gente, tá? Vamos aqui ao capítulo 4 de João, tá bom? Já vimos, nesse capítulo 4, já vimos Jesus no contato com a mulher samaritana, já vimos Jesus no contato com seus apóstolos, porque eles tiveram algum susto em ver Jesus falando, né, tanto com uma mulher, quanto conversando com uma samaritana. Talvez a samaritana fosse a coisa mais grave ainda que Jesus estava fazendo. E aí, Jesus conversa com eles e diz, não, está na hora mesmo de colher. E esse é o alimento que me satisfaz, é o alimento que eu tenho para fazer, é fazer a obra de Deus, é fazer a vontade de Deus, é falar com as pessoas, é alcançar as pessoas, é ser bênção para elas, ser salvador delas. Né? Então, esse é o meu alimento. E para isso, até deixar de comer, Jesus deixou ali, né, para poder dar atenção, aí sim também, à sua relação com a cidade, as pessoas daquela cidade, onde ele ficou, o texto diz que uns 2 dias ele ficou naquela cidade ali, em Samaria. No versículo 52... né, ele diz assim, perguntou-lhe, assim, porque aqui, a partir do versículo 46, Jesus agora está atuando em relação a um oficial do rei. Né? E esse oficial do rei foi implorar ao Senhor Jesus que curasse o filho dele, e queria que Jesus fosse até onde o filho estava. Né? Aqui, ó, o versículo 46 diz assim, foi então outra vez a Caná da Galileia, Jesus, né? Onde da água fizera vinho. Ora, havia um oficial do rei cujo filho estava enfermo em Cafarnaum, que era uma cidade próxima, né? Mas o filho estava em outra cidade. E ele pediu a Jesus que curasse o filho, que Jesus fosse, não é, até Cafarnaum para curar o seu filho. Né? Coisa de pai. Né? Embora tivesse muita gente doente ali, muita gente, né, sendo atendida, e ele estava então dizendo, Senhor, deixa, né, ou termina logo isso aí e bora lá para Cafarnaum, porque meu filho está precisando ser curado também. É coisa nossa, coisa humana, né? O nosso problema sempre é muito maior do que o problema do outro. O problema do outro é grande, mas não é tão grande quanto o nosso, não. O nosso é muito pior. Então, Deus, se para resolver o meu problema tiver que esquecer o do outro, por favor, esqueça e venha resolver o meu problema. Porque eu sou teu servo, porque eu confio em ti, porque essa coisa que a gente, né? Eu tenho comentado isso, inclusive, sobre quando a gente está orando para que a gente passe no vestibular, ou o filho nosso passe no vestibular, a gente derrama egoísmos nisso, porque o vestibular, digamos, tem 50 vagas e tem 200 pessoas fazendo
para ocupar as 50 vagas. O que a gente ora quando diz, Senhor, faz meu filho passar, a gente está dizendo assim, Senhor, tira a concorrência, faça com que a concorrência para aquela vaga do meu filho perca e o meu filho, né, passe. Então, essa coisa humana, essa coisa egoísta, essa coisa pequena que a gente tem com facilidade e que Deus sabe perfeitamente que faz parte da gente. E lamenta, mas aprende a conviver porque ama, né? Ele nos ama, então ele aprende a conviver com essas nossas falhas, esses nossos defeitos. Tá bom? Aí chega no versículo 52, isso aqui em relação, então, à cura do filho, né? Jesus já curou, pessoas já encontraram aquele homem, já disseram, olha, seu filho foi curado, e aí vem aqui o versículo 52, a gente vai analisar agora essa confiança dele em relação a Jesus. Perguntou-lhes, pois, a que hora começara a melhorar? Ao que lhe disseram, ontem, à hora 7ª, a febre o deixou. Então, foi o tempo dele viajar, não é, de lá de Caná para Cafarnaum, onde estava o filho. E Jesus diz, olha, vai que teu filho está curado. Então, diz o texto, e ele creu e foi. Na verdade, ele não creu e foi. O escritor bíblico está colocando o que ele acha que aconteceu. Na verdade, ele foi porque Jesus não iria acompanhar. Mas já que Jesus disse vai, então, até lembramos isso ontem. É muito provável que ele tenha dito de uma maneira ou outra, ou Jesus compreendeu de uma maneira ou outra, que ele disse assim, olha, eu vou, mas se não tiver curado, eu volto. Entendeu? Aí eu vou pedir que você vá lá mesmo, né? Coisa nossa, isso é natural, isso é próprio, né, do ser humano. Então ele foi porque Jesus não iria mesmo. E Jesus disse, então vá que seu filho está curado. E ele foi. Aí para confirmar se realmente aconteceu, aí agora ele pergunta, olha, o filho está curado. Não, mas eu quero saber se foi ele mesmo. Que hora foi que ele foi curado? Né? Que hora foi? Olha só, né? Essa carência carnal, humana que a gente tem. Né? Não importa a hora, não importa como. Foi curado, não é isso que era o grande problema? Mas não, eu preciso saber detalhes para saber se foi aquilo. Porque se não foi, e se meu filho curou independente dele? E se o filho dele curou antes de Jesus dizer aquilo para ele? Quer dizer que Jesus não curou? E se o filho foi curado depois de muito tempo? 1 hora, 2 horas, 3 horas? Mas não, é coisa humana mesmo. Olha, a gente não presta não, gente. A gente não presta. Somos excessivamente egoístas, falhos, intransigentes. Com os outros. Com a gente não. Com a gente é paciente. Né? Perguntou-lhe, pois, a que hora começaram a melhorar? Ao que lhe disseram ontem, a hora 7ª. Aí, o versículo 53. Reconheceu, pois, o pai ser aquela hora a mesma que Jesus lhe dissera, o teu filho vive, e creu ele e toda a sua casa. Né? Esse creu aqui não tem nada a ver com questão espiritual não, viu? Não vamos ficar apegados a isso não. Isso é uma questão intelectual. Ora, Jesus disse, o teu filho está curado, o filho curou, ele não tem outra opção, ele tem que acreditar. O homem, se foi confirmado que o menino curou, ele não tem opção, não é? Eu nunca assisti eu nunca vi uma chuva. Aí um dia choveu, eu fui lá e molha. Aí alguém afirma para mim, olha, a chuva molha. Eu creio que a chuva molha, porque eu vi. Então, isso não é fé espiritual, isso é uma fé intelectual. Tá? Comprovada. A gente consegue até ter fé intelectual, por exemplo, quando foi dito, o homem foi à lua, você viu? Não, você não viu, mas você crê, eu creio. Todos nós cremos. Por que cremos? A gente nem viu. Ah, mas vi na televisão. Televisão. Né? Tem lugar mais para criar mais situações mentirosas do que filme, televisão, cinema, essas coisas? Né? Mas a gente crê. A gente não viu e crê.
Então, isso é uma fé intelectual. Não temos que confundir. Isso impede que ele tenha tido uma fé espiritual? Não, não impede. Ele pode ter tido uma fé espiritual. Agora, fé intelectual é certo que ele teve. E a gente não pode confundir fé intelectual com fé espiritual, né? Então reconheceu o Pai aquela hora mesma em que Jesus lhe dissera: o teu filho vive, e creu ele e toda a sua casa. Né? Versículo 54 diz assim: foi esta a segunda vez que Jesus, ao voltar da Judéia para a Galiléia, ali operou o sinal. Aí em Caná, né? A segunda vez na cidade de Caná que isso aconteceu. Então ele está colocando, João está colocando, né, que foi a segunda vez, para o que interessa a ele, tá? Jesus provavelmente estava curando ali em Caná outras pessoas, a ponto dele saber que Jesus curava, a ponto dele pedir a Jesus que curasse. Então, provavelmente outras atividades, né, de cura teria acontecido ali em Caná da Galileia. Conversando sobre bem-aventuranças, né? Essa, para mim, é uma das grandes marcas do cristianismo e do cristão, tá bom? Bem-aventurança. E isso faz a imensa diferença nossa no que éramos antes e do que somos, né, atualmente. Então, bem-aventuranças. Aqui tem o versículo 6. A gente já falou sobre... Cadê? O 6. O versículo 3 fala sobre bem-aventurados os pobres em espírito, a gente já conversou. Bem-aventurados os que choram, a gente já conversou. Bem-aventurados os mansos, pois eles herdam a terra, já conversamos semana passada. E hoje a gente tem aqui: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Justiça na Bíblia não tem o mesmo sentido de justiça que a gente conhece, tá? Justiça na Bíblia tem o sentido de ser agradável a Deus. Termos um comportamento, termos uma atitude, termos uma vida que seja agradável a Deus. Bem-aventurados os que são, né, os que têm fome e sede de serem justos. Ora, justos aí é uma consequência de uma vida agradável a Deus. Entendeu? Então, a justiça é ser agradável ao Senhor. É ser noiva ataviada, enfeitada, sem ruga na cultura apocalíptica. Lembra do que fala o Apocalipse? Né? É trilhar as veredas que o bom pastor nos conduz. Salmo 23, ele diz assim: guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Tu me guias a ter uma vida agradável ao Senhor. Tu me guias a isto. Né? É seguir e atender ao GPS. É muito boa essa comparação, porque GPS é aquele aparelho, não é? Aquele programa que nos orienta. A gente diz para... Agora, ele só vai fazer o que a gente pede, tá? O que a gente permite. Então eu coloco lá: eu quero ir daqui até o lugar tal. Aí eu lá faço né? E ele então organiza como é que eu faço para chegar lá. Então no caminho ele vai me dizendo, ele vai me orientando: entre à direita. Aí eu entro à direita, eu obedeço. Isso é ter fome e sede de justiça, é ser obediente, atender a essa orientação. Entre à esquerda na próxima rua. Aí eu entro à esquerda, né? Aí até ele me conduz até chegar ao lugar que eu queria chegar e que ele me orientou. Isso exatamente, aliás, parece muito, né, com aquilo que a Bíblia coloca como sendo nós, né, com sede e justiça. É querer, é desejo de ser assim nas orientações de Deus para a vida da gente. Então, sem a ajuda de Deus, né, ele sabe
ele sabe que é impossível para nós, sem a ajuda dele. Por nós mesmos somos incapazes. E a Bíblia diz isso, lá em Romanos, né, capítulo 3. E também em outro momento, quando Paulo diz, aquilo que eu quero eu não faço, mas aquilo que eu não quero é o que eu faço. Então é exatamente isso. Por nós mesmos somos incapazes de ser obedientes, de vivermos a justiça, de sermos obedientes às orientações de Deus. Fome e sede, que essa palavra, esse versículo diz, fome e sede é querermos mesmo nos submeter, né, a esta orientação dele, ao convencimento do Espírito, a conversão do Espírito e a santificação do Espírito. É querermos. Ele já vai fazer. No dia que eu me converto, eu estou dizendo, Senhor, eu quero. E ele vai atuar na minha vida. Né? E há um anseio em mim, um desejo em mim, de que isso realmente aconteça, porque eu estou convencido da minha situação. Foi um trabalho que o Espírito fez na minha vida de que eu sou pecador, de que eu sou desobediente, desagradável a Deus. Então, eu quero mesmo mudar isso. Né? Então, ele vem e vai operar. Quando diz que há fome e sede de justiça, é porque há um desejo em mim de mudar mesmo nisto. Eu estou bem convencido de que sou pecador e preciso, né, de cura, preciso de mudanças para que eu possa ser agradável ao Senhor Deus. Tá bom? Então, há o convencimento, a conversão do Espírito e a santificação. Aí coloca assim, e serão satisfeitos. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão satisfeitos. Tudo isso acontece interiormente. Né? Então eu anotei aqui. Vai tirando o gosto e o prazer pelo pecado. E tem uma experiência, deixa eu ver se dá tempo eu contar, né, que eu gosto muito de lembrar de um rapaz que tomou uma decisão, né? Ele era muito festeiro, gostava muito de festa, ia muito nas festas, se envolviam ali com aquelas amizades. Ele disse que tinha muito prazer naquilo, muito. Eu pagava caro, eu fazia de tudo para estar naquelas festas. Mas um dia eu tomei uma decisão e entendi que eu deveria mudar de vida com o Senhor. E depois que eu fiz isso, surgiu a oportunidade de eu ir numa festa. E eu fui. Chegando lá, eu não me senti bem, eu não estava bem. Eu senti que tinha alguma coisa, né, que não era meu ambiente mais. Né? Não era mais meu ambiente. Então eu pedi licença ao pessoal e saí e fui embora. Porque já não me sentia bem naquele lugar. Né? Então, veja, quando a Bíblia diz assim, e serão satisfeitos, interiormente muitas coisas vão acontecer na vida dessas pessoas que aceitam, assumem essa situação a partir do convencimento do Espírito. Né? Então, veja, vai tirando o gosto e o prazer pelo pecado, ele peca, mas já não tem mais aquele gosto e aquele prazer de antes. Tá? Vai nos fazer cada vez mais luz e sal do mundo. Cada vez mais, espontaneamente. Tá? Bem-aventurados, porque tudo isto não é pelo esforço e pelo policiamento. É por isso que somos bem-aventurados. Porque a gente não tem que ficar fazendo, né, exercícios, esforços, lutas, dificuldades para poder chegar a esse ponto. Isso vai acontecer naturalmente na vida da gente, espontaneamente. Né? É por isso que não é ideal a gente ficar policiando. Né? Uma pessoa se converteu, assumiu um compromisso com Deus e eu agora vou ficar vigiando. Né? Mas ele voltou a fazer tal coisa. Não, descanse, que o Espírito sabe guiar. Mas comigo foi imediatamente. Com você. Mas a gente tem que respeitar a individualidade dele. Né? Tenha certeza que o importante já aconteceu. O Senhor Jesus já perdoou a vida dele, já perdoou os pecados dele. Ele já está salvo. É isso que importa. As mudanças, elas vão acontecer naturalmente. Mas se ele continuar fazendo isso, ele vai incentivar outros a cometerem os mesmos pecados.
Não. Ou você confia que o Espírito Santo sabe fazer as mudanças nas pessoas, ou você vai ficar nessa luta, não é? Nessa dificuldade de querer ficar vigiando as pessoas. Temos que descansar de que o Espírito opera a mudança. Ele sabe perfeitamente fazer isso. E a gente tem que descansar, tem que confiar. Tá bom? O máximo que a gente pode fazer é estar do lado. A pessoa diz que é crente, diz que, né, já entregou sua vida a Jesus, mas está fazendo uma coisa aqui que é coisa de ímpio. Descanse. O máximo que você pode fazer é estar do lado dela. Fulano, na hora que você precisar, minha mão está aqui estendida. Pronto. Sem julgar, sem condenar, entendeu? Mas está do lado ali com a mão estendida como um bom cristão. Sem julgar e sem condenar a pessoa, tá bom? Precisamos descansar mais no espírito, porque quanto mais a gente fica nessa vigilância e policiamento, mais a gente dificulta a obra do Espírito Santo. Tem muita gente aí bancando o cristão, porque tem gente policiando eles. Então eles acham que são cristãos porque são policiados e eles atendem a esse policiamento que é feito sobre eles. Deixa a pessoa. Quem é, vai ser. Quem não é, precisa ser. Né? Então ele precisa descobrir e não ficar nesse policiamento, obrigando as pessoas a um comportamento que eu acho que é um comportamento de salvo, de alguém que serve a Deus, né? Esses julgamentos que a gente faz. Tá bom? Tudo é muito espontâneo, prazeroso, agradável a si e aos outros. Né? Quando eu vejo gente aí que se torna cristã, né, dedicada ao Senhor, e começa aquela mudança, aquela coisa cansativa, abusada para ela e para os outros, aí tem uma coisa errada. Né? A coisa é espontânea, a coisa vai ser normal, sem nenhum exagero, entendeu? Vai ser agradável a ela e vai ser agradável às pessoas que estão ao redor dela. Entende? E não aquela coisa chata. Já viu aquele tipo de gente que agora eu sou crente, agora eu não faço mais isso, eu não faço mais aquilo. Precisa ficar falando esse tipo de coisa? É porque tem alguma coisa errada. Quem não precisa de muita propaganda. Ela vai ser. Mas quem não é e quer ser, aí fica naquela propaganda, naquela conversaria, naquele nojo, né? Que eu conheço muito bem alguns, né, que vivem esse tipo de coisa, que na verdade carecem da verdadeira salvação, da verdadeira conversão. Tá bom? Muito bem. Vamos aqui para o que é que deveria nos incomodar. Deveria, não nos incomoda, né? Na quinta-feira a gente fala o que deveria nos incomodar no mundo. Na sexta, o que deveria nos incomodar no Brasil, no nosso país, entre os nossos compatriotas. E agora, sábado, o que deveria nos incomodar na nossa proximidade, na nossa cidade, na nossa região, no nosso bairro. O que é que deveria nos incomodar? É isso que a gente vai conversar um pouquinho agora. Né? Por que essa preocupação do o que deveria nos incomodar? Porque a Bíblia diz assim: se você come carne e não tem problema nenhum, tudo bem, coma carne. Mas se você sabe que tem alguém se escandalizando porque você come carne, deixe de comer carne, por causa daquela pessoa que está se escandalizando com você comer carne. Entendeu? Então nós temos um compromisso com Deus de abrirmos mão de nossas coisas, mesmo que a gente ache que não tem problema nenhum com a nossa maturidade, né? Não há problema nenhum, mas eu abro mão porque eu tenho que cuidar daquela pessoa que Deus ama e quer alcançar aquela pessoa. Aquela pessoa para Deus é mais importante do que você teimar numa coisa, mesmo que você sabe que aquilo não tem problema. Então temos compromissos com Deus. E nós temos dado, como cristãos, péssimos testemunhos. E isso tem que nos incomodar. A gente não pode ficar agindo como pagãos, né? Todo mundo é tipo a síndrome, né, de Zagalo. Vocês tem que me engolir desse jeito. Não, isso não é cristão.
Não, mas eu creio assim, tem que me engolir. Não, isso não é cristão, isso não é de Deus. Isso talvez seja coisa do cão, mas de Deus não, talvez, porque nem sei se o cão é assim. Entende? Então, quem é o cristão é caracterizado por esse amor. É um amor tal que, se tiver de dar a outra face, ele dá. Se tiver de andar a segunda milha, ele anda. Isso é cristão. Não tem esse negócio de tem que me engolir do jeito que eu sou. Né? A gente tem que descobrir onde estamos, né, sendo pedra de tropeço para então a gente abrir mão daquilo mesmo que a gente acha que não tem problema nenhum. Tá? Então deveria nos incomodar, sabe o quê? Eu coloquei aqui, mal informação intencional sobre a religião dos outros. Mal informação intencional, o que é pior, não é? Mal informação já é ruim. Mal informação intencional sobre a religião dos outros é muito pior. É muito pior. Então eu coloco aqui, deixa eu ver se dá tempo, acho que sim, vamos ver lá, né? Vamos ver se dá tempo. Tem aqui alguns argumentos que eu queria chamar a atenção. Olha, a cultura americana, que foi a cultura que nos evangelizou, né? Eu botei aqui a cultura, e não é culpa dela, né? Para o negócio de ficar culpando os outros, né? Não é culpa dela, mas várias circunstâncias da vida dela, né? Daquela cultura americana, promoveu algumas situações que nós herdamos, porque foram eles que... A gente faz a mesma coisa com os índios. A gente vai evangelizar os índios, a gente pega um monte de preconceitos e prepotências nossas e a gente empurra neles. A gente vai evangelizar na África, a gente faz a mesma coisa. A gente pega os nossos preconceitos e os nossos, né, e os nossos defeitos e a gente empurra neles no evangelismo que a gente faz. Então fizeram a mesma coisa com a gente. Herdamos muito dessa prepotência deles, né? Então veja só, a cultura americana é assim. O deles é melhor que o de todo mundo. Tudo que é deles é melhor do que o de todo mundo. Tá? O dos outros é ruim, inferior, prejudicial e insano. O dos outros, mas o dele não. Tudo que é deles é muito bom. É maravilhoso. Tá? É assim também, é assim no direito. Tá? O direito que a gente conhece, né? Direitos que as pessoas têm, as leis, né? Elas todas foram estabelecidas lá na Europa. O americano pega aquilo e muda, porque o deles tem que ser melhor do que o da Europa. Tá? Isso aconteceu no direito, na filosofia. Então, a filosofia que é produzida e foi produzida na Europa, a América não concorda, não aceita. Não é má vontade, não. É porque está no sangue, no DNA deles. Não concordamos, eles vão lá e mudam. Entendeu? Apenas, às vezes, faz somente transformar Chico em Francisco. Percebeu uma coisa? Só para dizer que o deles é melhor. É assim que é a marca deles, né? Que mais? A política deles é melhor do mundo. Eles têm a melhor democracia do mundo. Né? É só ir lá nas ruas dele e conversar com quem mora na rua. Vocês já viram em vários filmes e nas reportagens, eles colocam, muitos moram na rua, eles têm, cabana não, como é que chama? Tem uma coisa que você arma, não é? E você entra dentro e dorme ali. É uma cabanazinha não, tem um nomezinho que agora não estou me recordando. Então, é só perguntar a eles ali o que é que eles acham. Pergunta aos negros deles lá, né? Sobre democracia, se realmente é melhor. Mas a deles é a melhor. E eles impõem isso nos filmes deles. O modelo da democracia deles é a melhor do mundo. Tudo deles é a melhor. Entende? É por isso que eles se sentem o dono do mundo. Tudo deles é o melhor. A ONU pode dizer uma coisa, mas se a América disse outra, aquilo é o melhor para o mundo. É assim que funciona na cabeça, né? Na cabeça deles.
Acontece, então, em relação ao direito, à filosofia, à política, né? À economia. Eles sabem como cuidar da economia do mundo. Eles, tudo é eles, né? E a sociologia e etc. Psicologia. Freud, o pobre do Freud, criou a psicanálise. Quando caiu nos Estados Unidos, eles mudaram tudo. Porque o da Europa não serve, é o deles que é o bom. Entende? Então é uma coisa antiga, é do começo de tudo, né? Então mudam tudo que seja descoberto na Europa e em outros lugares. Também na questão da religião. Nós temos mencionados aqui que as mentiras, fake news, né, são inventadas na Europa. Mas os Estados Unidos dão uma roupagem, ele precisa fazer uma coisa melhor. Então eles até vão para a Bíblia e fundamentam. A mentira começa na Europa, mentiras religiosas, né? Vai para os Estados Unidos, eles sentam e vão agora para poder dizer que a deles é melhor, eles fundamentam na Bíblia, né? Eles usam de tudo na Bíblia. Eles favorecem até mentira e o engano, usando a experiência de Jacó. Compreende? Guerras, eles fundamentam muito bem as guerras, vender arma, né? Ganhar dinheiro com a guerra, fazer guerra, por exemplo, o que eles estão fazendo lá na Síria. Vai ter uma reportagem, não sei nem o que é que vão mostrar, mas eles estão lá na Síria, não fazem nada, né? Eles até favorecem os contrários ao rei da Síria, mas o que eles querem mesmo lá não é a guerra, é vender armas para os dois lados e sugar o petróleo da Síria. Entende? Então, isso é muito deles. Muito, né? O que mais aqui que tem? Então, ele faz a mesma coisa na religião. A Europa inventa a mentira e eles fundamentam, né, no texto bíblico. Então, o deles é melhor. E eles espalham na América Latina e chega ao Brasil. Né? O que a gente tem aqui de mentiras, né, fake news do cristianismo aqui no Brasil, vem de lá. Vem, inclusive, fundamentado no texto bíblico. É assim, a gente defende a verdade usando a mentira. Entendeu? É assim que funciona. Então, muito bem. A Convenção Batista, lá nos Estados Unidos, são duas. Tem a do Sul e a do Norte. A do Sul não se dá com a do Norte. Não se dá de verdade. Tá? Então, fica lá. Inclusive, fizeram a guerra civil nos Estados Unidos. Elas duas participaram. Uma lá no Norte e a outra cá no Sul. Qual era o motivo da guerra civil? Escravagismo. O Norte defendia a liberdade dos escravos. O Sul, inclusive os batistas do Sul, que foi quem nos evangelizou, né? Trouxe o evangelho para o Brasil, os batistas e os outros grupos evangélicos lá do sul dos Estados Unidos, que era a favor da escravidão, que foram para as armas, usaram armas para defender a escravidão, ok? Defendia então a escravidão, foram eles que vieram e nos evangelizaram, tá bom? Então, entre eles brigaram, né, por isso. Porque um queria impor sobre o outro, né, aquilo que eles liam na Bíblia. Né? Liam na Bíblia. Que mais? Passaram esta prepotência para nós evangélicos aqui na América Latina e no Brasil. Eles passaram, nós herdamos, né? Julgamos e condenamos as religiões dos outros que nem conhecemos bem. Mas o importante não é conhecer. O importante é julgar e condenar. Se eles não creem e não pensam como eu, então eles estão errados. Eles são falsos. Eles são contra Deus. Entendeu? Então nós herdamos isso, nós brigamos por essas coisas. O que mais? Nos passaram isso e gostamos de informações truncadas a respeito da religião dos outros. Né? A gente gosta de mentiras a respeito da religião do outro. A gente não quer nem saber o que é que você realmente crê, o que é que realmente você pratica, o que é que realmente você vê.
na sua religião? Não, a gente não quer nem saber. As informações truncadas e mentirosas que a gente tem, a gente se conforta, a gente, não, tá tudo bem. O que eu sei sobre a sua religião é suficiente para eu querer distância de você. Aprendemos até a condenar outras denominações evangélicas. Isso a gente acha pouco. O que a gente faz com as outras religiões, e dentro da religião do cristianismo, a gente também pratica isso, como eles lá, né? Norte e sul, aquela coisa toda. Pastores, aprendemos até a condenar outras denominações evangélicas. Pastores, pregações, orações, sectarismos e etc. Até aí, a uma igreja da mesma denominação, muitas vezes é pecado. A que ponto a gente chega, né? Tudo isto é fruto da prepotência que eles trouxeram para a gente e que a gente herdou. Então, eles não têm culpa disso e nós somos vítimas, né, dessa coisa. Agora veja só, se Jesus conviveu e cultuou a Deus no judaísmo, presta bem atenção nisso. Se Jesus conviveu e cultuou a Deus no judaísmo, isso quer dizer que podemos fazer isso em qualquer outra religião do mundo. Que o judaísmo é total, 100% diferente do cristianismo. Até o Deus que cremos não é exatamente o mesmo Deus que eles creem. É o mesmo Deus, né? Mas a maneira como eles creem e a maneira como nós cremos são diferentes. O Deus deles é quem incentiva eles até hoje a fazer o que eles fazem com os palestinos e com todos os árabes da região. O Deus deles, até hoje, incentiva eles a fazerem e serem o que eles são e o que eles fazem. Esse não é o Deus do cristianismo. O Deus do cristianismo é o que Jesus diz. Devemos amar até os inimigos. Esse é o Deus do cristianismo. Podemos conviver com qualquer... O que Jesus fez com o judaísmo, a convivência com o judaísmo, mostra que podemos conviver com qualquer outra religião, respeitando e tolerando. Foi o que Jesus fez com o judaísmo. Respeitando e tolerando. Tá? A crítica que Jesus fazia não era ao judaísmo. Não era nem né, como é o grupo que ele sempre chamou a atenção, né, que eram chamados de hipócritas. Muito bem. Então, não era nem contra o grupo em si, era contra as pessoas que exerciam aquela crença. Tá bom? Que exerciam aquela crença. Então, mas Jesus convivia com eles, então isso quer dizer que a gente pode conviver com eles, com qualquer outra religião sobre a face da terra. Se Jesus conviveu, então a gente pode fazer isso. Isso quer dizer que confiamos num Deus, se a gente fizer o que Jesus fez, isso quer dizer que confiamos num Deus que é amoroso com todas as pessoas, que me mantém na verdade de qualquer jeito, me mantém na verdade, mesmo que eu vá conviver com a mentira, ele vai me manter na verdade, eu confio então nisso. Isso quer dizer que ele me usa para respeitar e defender todas as pessoas. Isso quer dizer que ele pode me usar para convencer erros ao redor. Isso quer dizer que me faz amigo de todos e, semelhante a Jesus, inclusive de pecadores. Jesus foi chamado de beberrão e amigo de pecadores porque ele queria ser bênção, queriam ser demonstração do amor de Deus para pessoas que eram beberronas e pessoas que eram pecadores, considerados pecadores pelos judeus. Tá bom? Aí tem mais
esse sectarismo, né, prepotente nosso, que nós praticamos por causa dessa herança que recebemos, deveria nos incomodar. Deveria nos incomodar. Né? Fiquei com santa inveja. Sim, eu queria chamar a atenção também para isso. Eu fiquei com uma santa inveja. Santa inveja. Né? Com uma reportagem que vi ontem, o Papa, né, no Chipre, buscando paz em nome de Jesus. Que inveja! Que líder evangélico você vê por aí fazendo isso? Pelo contrário, né? Contrário. Mas que líder evangélico você vê fazendo isso? Mas lá estava o Papa, né? Buscando, cadê? Paz em nome de Jesus, convivência fraterna em nome de Deus, união pelas convergências das religiões. As religiões mudam, é natural que tenham divergências, mas é natural que hajam convergências. A gente então tem que estar de olho nas convergências e não nas divergências, né? E lá estava ele trabalhando a esse respeito. Deus sendo glorificado nas atitudes daquele líder religioso, combinando exatamente com o ensino de Jesus, diferente de nossa liderança evangélica, né? Que está atrás é de guerra. Aqui. Enquanto nós glorificamos a Deus com a discórdia, é característica nossa, discórdia, briga, mentiras, ameaças, inimizades, ofensas, divisões, etc. Que santa inveja eu tive dos católicos, né? Com a liderança deles, buscando o que aquele homem lá está buscando. Tá bom? Muito bem. E isso deveria nos incomodar, né? Isso aqui é mais sério do que muita coisa que tem nos incomodado, né, por aí. E a gente tem feito guerras sem necessidades. Tá bom? Deixa eu ver aqui o nosso horário. Bom, não tem tempo para a gente ir lá para o Facebook. Então, vamos aqui para o nosso momento de oração. A nossa oração é um poema e a gente vai ler, então, esse poema. Deixa eu botar aqui nos comentários para facilitar depois as pessoas poderem encontrar, né, A gente não vai lá para o Facebook, mas eu convido para que você vá, porque tem alguns assuntos muito interessantes lá, né, que poderiam ser chamados a atenção nessa oportunidade. Então, o poema diz assim: querido Senhor nosso Deus, te exaltamos com grande alegria do nosso coração, por mais um culto que a ti prestamos nesta manhã, pela oportunidade que temos de te conhecer melhor, de conhecer a tua revelação de amor maior, de termos este desejo de viver-te ao nosso redor. Agradecemos por estar nos livrando de nós mesmos, dos nossos preconceitos, que são muitos, graves e medonhos, das nossas prepotências, que são terríveis, até contra nós mesmos, até contra ti, contra tuas vontades, contra teu amor, prepotências malignas que muito te entristecem, Senhor. Imploramos, com nosso desejo de te agradar, como sendo este o maior anseio do nosso coração, que sejamos como Jesus e sua misericórdia, aceitando as pessoas exatamente como elas são, que tenhamos muito prazer nisto, custe o que nos custar, mesmo que tenhamos que a outra face sempre dar, mesmo que tenhamos que uma segunda milha ter que andar, que tenhamos prazer de pagar o preço que for para amar todo mundo sem exceção, almejando agradar a ti, a tua vontade e o teu imenso amor. Senhor Deus, nos faça incomodados com as injustiças, que aprendamos a ficar do lado dos sofridos, dos injustiçados, que abandonemos nossos orgulhos e vaidades e fiquemos como Jesus ao lado da prostituta, dos rejeitados e de todos que sofrem com as hipocrisias sociais e religiosas.
todos que sofrem, até com os que usam o teu nome para agirem com preconceitos e intolerâncias perniciosas. Te agradecemos pelos aniversariantes de hoje, imploramos por conforto aos enfermos teus amados e te exaltamos por este culto e pelos que assistirem ele, pelos que se oferecem para apoios e sustento dele. Te pedimos e agradecemos e louvamos, confiados somente no nome que Jesus Cristo tem, ele que é teu Filho, nosso Senhor e Salvador, para sempre, em toda a eternidade. Amém. Essa é a nossa oração. No lembrete aqui, nós temos que na descrição deste culto, nós vamos ter hoje à noite um encontro, uma conversa com o Adson, tá? A gente vai estar às 7 horas lá no Instagram. No link 13, 14 e 15 você tem 3 cursos e amanhã a gente vai estar aqui no culto matutino, não é, conversando sobre ceia e outros temas, não é, apropriados para o dia de amanhã. Hoje é um ótimo dia para você repensar sua vida com o seu passado, tá? E na sua rede social, divulgue que Deus ama intensamente a todo ser humano, tá? A gente fica por aqui, vou colocar aqui a música e a gente vai se despedindo e que hoje seja um dia maravilhoso para a sua vida e para a vida de todos que convivem com você, tá bom? Deus abençoe.